Olá, eu sou Renata Souza, jornalista por formação, estou deputada estadual no estado do Rio de Janeiro e presido a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa. E é importante falar nesse mês das mulheres os desafios colocados para as mulheres em todos os âmbitos, seja profissional, e é claro, a gente está falando aí da ABI, de uma casa onde jornalistas se referenciam, mas que precisam ser reconhecidas também no seu ambiente de trabalho, ou seja, mulheres, jornalistas, pretas, de favelas e periferias dificilmente chegam a um cargo de chefia dentro dos grandes jornais, dentro das grandes redações. Esse é um tema importante para que a gente possa falar da igualdade também salarial nessa profissão de jornalista e de comunicadores em geral, né? Então, é importante a gente falar que a equidade salarial é central nos processos também de escolha para dentro dessas grandes redações e tenhamos essas mulheres como protagonistas também das narrativas sociais a partir de uma política que seja de reconhecimento do seu trabalho no dia a dia. E quando a gente está falando de mulheres trabalhadoras e um ambiente profissional, eu não posso deixar de dizer das mulheres mães, essas mulheres que muitas vezes não têm com quem deixar seus filhos e muitas vezes não são contratadas porque têm filhos ou porque pretendem ter filhos. Eu já peguei alguns casos onde mulheres solteiras eram indagadas pelos seus possíveis chefes se elas teriam a pretensão de ter filhos. É um tema delicado, mas que ainda hoje, 2023, é reproduzido em diferentes entrevistas de emprego. Então a gente precisa falar dessa mulher trabalhadora também, que precisa ter nas pautas dos jornais, das grandes revistas, um tema dedicado à mulher e o mundo do trabalho e as suas consequências para o reconhecimento profissional e também protagonistas nesse processo. Uma outra coisa que eu queria trazer no mês das mulheres, e é um debate que é pouco visibilizado na imprensa, é justamente com relação à violência obstétrica. Primeiro, é importante a gente entender que essa mulher que escolheu ter um bebê, ela quer sair da maternidade feliz com o seu bebê no colo e não sofrer processos de violência obstétrica que possam levar à morte do seu bebê ou à morte dessa própria mãe. Então, a violência obstétrica é importante que entendamos que é todo o processo de gestação e puerpério que essa mulher pode ser submetida aí a uma situação de violência. Então, esse é um debate que a gente precisa fazer de maneira concreta nos meios de comunicação e levar também a narrativa dessas mulheres, a narrativa da família dessas mulheres que muitas vezes perderam seus entes queridos quando ela deveria ter a sua vida protegida justamente dentro dos hospitais. Um outro tema que para mim é central e importante é falar das mulheres que estão hoje encarceradas. Aumentou o número de encarceramento de mulheres e muitas dessas mulheres, por exemplo, na hora de terem seus bebês, são algemadas. Ou seja, de novo, falar do aumento de mulheres encarceradas e o aumento do encarceramento em geral no Brasil, não podemos deixar de falar do encarceramento feminino. Como isso acontece nesses lugares de privação de liberdade, essas mulheres muitas vezes são submetidas a situações subhumanas, como, por exemplo, não terem sequer absorvente íntimo para ser utilizado. Mais que isso, às vezes tem que usar um pedaço de miolo de pão para fazer a sua higiene pessoal. Então, é gritante. Fora isso, dessas mulheres encarceradas, eu preciso também dizer das meninas e adolescentes que hoje estão no sistema socioeducativo. A gente passou por uma situação muito peculiar no estado do Rio de Janeiro, que foi o estupro de adolescentes que foram submetidas por agentes homens dentro do DEGASE. Então, esse tema também dessas meninas mulheres serem protegidas também no escopo do Estado nos leva a crer que dentro dessas unidades de privação de liberdade a gente precisa ter agentes femininas no local e não terem as nossas mulheres, meninas submetidas ao jugo de homens que muitas vezes machistas, pela lógica patriarcal, se utilizam da sua força para que submetam essas mulheres. Então, são vários temas que a gente precisa e deve tocar.
à frente da presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa. Eu estou à disposição de vocês para que a gente possa fazer esses debates e outros temas que são invisibilizados com relação à vida das nossas mulheres, porque não é só no mês de março que temos que falar de mulher. Precisamos de falar de mulher o ano inteiro, já que é essa mulher que constrói a riqueza desse país, que constrói o cotidiano, que é essa mulher que está aí protagonizando o desafio de superação do machismo, dessa sociedade patriarcal. Então, estamos à disposição e nos vemos numa próxima vez também num debate aí que eu acho tão fundamental que a ABI possa nos trazer e também junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.